Boa noite a todos. Estamos aqui na sala da Sociedade Cristã Maria Madalena, Apóstola dos Apóstolos. É uma sociedade religiosa, sem fins lucrativos, que ensina a doutrina espírita no seu tríplice aspecto: filosófico, científico e religioso. Ensinos para a infância, juventude e família, cursos profissionalizantes, assistência social e promoção humana. Meu nome é Yara Garbuio de Freitas Souza, estou como atual presidente da instituição. Vamos então fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, rogando ao Senhor da vida, ao querido Mestre Jesus, o seu amparo e proteção, para todos estes que participam desta live, para todos os nossos amigos, familiares, inimigos, por todos os doentes, rogando ao Senhor Jesus que esteja sempre em nossos corações, em nossos pensamentos, e que possamos ser pessoas cada vez melhores no teu amor. Que assim seja. Então, o tema de hoje é Coletâneas de Preces Espíritas, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Nós temos aqui então um preâmbulo que fala assim: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras, com as quais nada tenha no coração. Então, o que ele está dizendo, né? Que a forma vale mais que o pensamento, e o pensamento é tudo. Então, não adianta nada eu fazer uma prece, uma oração, dizendo 1000 palavras bonitas, mas nada tem no meu coração, no meu sentimento. Então, mais vale fazer uma prece curta, pequena, mas que tenha no coração um grande amor, e que esse amor vibre, que ele saia de dentro de você e irradie uma energia de luz, de paz, de amor, né? Então ela tem um alcance muito maior, porque são palavras com sentimento, com humildade, palavras verdadeiras, diferente daquela que tem muitas palavras, mas que é da boca para fora. Nenhuma ação veio do coração, então ela não vibra, ela não consegue alcançar, né, o alto, alcançar a Deus, alcançar a pessoa a quem nós estamos orando, seja ela viva ou morta. Então tem que ter esta atuação do coração, esse amor, né, esse sentimento. Então, os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Então, não existe a prece decorada. A prece é aquilo que está no seu coração. Jesus, ele veio e nos ensinou o Pai Nosso. Por quê? Porque naquele tempo as pessoas não sabiam pensar numa palavra, numa forma de se ligar a Deus. Então, quer dizer, a palavra não é nada, é a vibração. Eu tive a oportunidade de ver o Haroldo Dutra Dias num encontro que ele fez para nós aqui em Ponta Grossa, no Teatro Marista, no tempo que eu estava na presidência da URI, segunda região, e ele fez, então, o Pai Nosso em aramaico. Ninguém da plateia entendia aramaico, mas ele disse bem assim: vocês não vão entender o que eu estou falando, mas sintam a vibração. E ele começou a fazer aquela oração
e aqui não entendi uma palavra. E a vibração, o amor, a gente sentia, se concentrava e recebia aquela energia maravilhosa. Então, veja bem, em qualquer língua que você esteja falando, a vibração é que vale e não a palavra, né? Não adianta eu falar Deus Todo-Poderoso, Jesus, Mestre Amado, e o coração está repleto de pensamento, de sentimentos ruins, de pensamentos ruins, de ódio, de vingança. Então, quer dizer, a prece não tem aquele alcance que nós desejaríamos. Então, a prece, muitas vezes, a gente pode fazer com uma palavra, né? No momento que você diz, Senhor, Deus Pai, Todo-Poderoso, e você coloca muito amor nessas palavras, você já disse tudo na sua prece. Complementar com mais palavras, porque você já disse tudo, aquela vibração, e você se liga ao alto, né? Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Então, quer dizer, a prece é aquilo que está no nosso sentimento, no nosso coração, e quando tem algumas preces prontas, né? É para direcionar o nosso pensamento para aquele que ainda não tem condições de vibrar sozinho. Ele precisa ler alguma coisa para conseguir um pouco de vibração. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias. Ou seja, aquilo que eu disse, né? Que não conseguem desenvolver sozinhos. A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitos que os espíritos ditaram a várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras em termos diversos, apropriados a certas ideias ou casos especiais, mas pouco importa a forma, seu pensamento é essencialmente o mesmo, né? O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus, criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo. Portanto, Deus os aceita todas quando sinceras. Então, é isso daí. O objetivo da prece é elevar-nos, né, a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem. Então, quer dizer, a fórmula que vai ser feita, as palavras que vão ser ditas, o meio que vai ser feito, né, não tem diferença nenhuma. Se é a religião A, B, C ou D, se é a pessoa branca, preta, amarela, se é a pessoa bandida, caridosa, elevada, o que vale é a vibração que possui. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. Então, nós temos aqui no Evangelho, no último capítulo, vários tipos de prece, né? Prece para alguém que acaba de morrer, prece para um doente, para um espírito sofredor e assim por diante. Mas é o que ele diz aqui, né? Essa coletânea não essa coletânea como um formulário absoluto e único. Ela é apenas uma variedade para fazer com que a pessoa que ainda não consegue fazer a sua prece sozinha tenha ali, né, uma diretriz, condicionar assim o seu pensamento, direcionar o seu pensamento da forma que ela possa receber, então. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvido neste livro, um complemento aos ditados deles
relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembradas todos os princípios da doutrina. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, são as palavras de Jesus, na luz do Consolador, que é o Espiritismo, e no final, então, essa coletânea de preces, ela é assim um resumo, né? Um resumo de como nós podemos nos elevar, como nós podemos abrandar o nosso coração, melhorar os nossos sentimentos, né? Para que alcançamos esse estado de felicidade, esse estado mais iluminado. Quem quer que lance anatema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se tenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Então não existe, né, uma fórmula para você dizer a prece é assim e você tem que fazer assim. Não. A prece, existe aquilo que está dentro do seu coração, que é que vai ligar você a Deus, né? Então esse colorário de prece aqui nos faz refletir, né, naquilo em que nós queremos, que desejamos, para nos ligar a Deus, né? Como nos ensina, né, como alcançar esse estado, né? E aí nós temos aqui o Chico Xavier, no livro Apostilas da Vida, Espírito André Luiz, Mensagens para uma Vida Feliz. Ele fala assim, no grupo da fraternidade. Então nós temos um grupo de fraternidade, um grupo de oração, um grupo de estudo, um grupo de WhatsApp, um grupo de trabalhos braçais, de trabalhos de bordado, qualquer tipo de grupo que nós pertençamos, né? Ele diz assim, no grupo da fraternidade, o coração está sempre disposto a servir. Então esse coração está sempre disposto a amar ao próximo. Amar o próximo, aquele que recebe algum benefício desse grupo, como também o grupo entre si, os que fazem o benefício, né? Esse coração que está sempre disposto a servir ao próximo mais longe, ao próximo mais próximo que está no mesmo grupo. Então, em seu santuário, a alma do irmão não indaga, não desconfia, não fere, não perturba, não humilha, não se exonera do dever de auxiliar a todos. Então veja, né, num grupo, seja ele o WhatsApp, como eu falei, qualquer tipo de grupo de estudo, de trabalho, nós estamos dentro de um grupo de fraternidade num santuário. A alma do irmão, a alma do nosso irmão que está mais próximo, não indaga, não desconfia, não fere com palavras ou com frases ou com piadinhas, né? Não perturba o outro e não humilha. Não se exonera do dever de auxiliar a todos, seja o que for pedido no grupo, sempre está à disposição para colaborar de alguma maneira. Não se afasta dos infelizes, para que o esquema de Cristo se cumpra aos mais necessitados. Muitas vezes tem alguém dentro daquele nosso grupo que tem as infelizes ideias, né, de colocar, de postar ou dizer coisas assim que podem magoar, ferir, que podem ser palavras chulas, grosseiras, né, postagens grosseiras. Então, essa pessoa, o grupo não deve se afastar dela, pelo contrário, deve se aproximar para que o esquema de Cristo
se cumpra aos mais necessitados. Então, quer dizer, essa pessoa, ela é mais necessitada do que as outras. A necessidade não é só aquele que está precisando da comida, da roupa, do remédio lá fora, né? Que está na miséria material. Sim, aqueles que estão materialmente cheios de coisas, ricos, né? Mas tem a miséria no seu sentimento, que tem dificuldade até para fazer a prece, como nós falamos ali no início, né? A sua prece, a sua vibração não chega lá. Então ela se entrega então a essas postagens ou palavras ou atitudes infelizes. Então, estes são os mais necessitados do nosso grupo de amigos, de fraternidade, de trabalhador. Não reclama, não desanima e não se revolta. Então, não reclama de nada, não desanima por uma situação A ou B e não se revolta ao ponto de dizer, eu vou sair desse grupo e pã, apaga. Ou então outra pessoa diz, essa pessoa é muito chata, vai lá e tira do grupo. Que falta de sensibilidade, né? Tirar uma pessoa do grupo sem dizer o porquê, ou a pessoa mesmo sair do grupo. Não gostei, vou sair. É o contrário que deve fazer. Não chora perdendo tempo, então fica naquela reclamação, naquele choro, perdendo o tempo útil de que poderia estar auxiliando. Não asila pensamentos envenenados. Então, aquele que fica, né? Lê uma coisa, uma postagem ou uma colocação de uma amiga e não gostou, aí fica ali com aqueles pensamentos envenenados, trazendo o quê? Trazendo mais dor e mais doença para o seu próprio corpo físico e perispírito. Não destrói as horas em palestras inúteis, ou seja, ficar falando horas e horas de um acontecimento que não gostou, que reclamou e está achando ruim. Então fica horas naquela palestra, perturbando os outros que não estão afim, não querem entrar naquela vibração pesada, né? Então fica nesse discurso, né? Então é melhor calar-se, né? Não exibe braços inertes, ou seja, não estou bem, estou muito cansada, não posso fazer, não vou, né? Então, deixa de cumprir a sua tarefa. Então, esse é um problema grave. Não mostra o rosto sombrio, aquele rosto de desânimo, de braba, né? Com uma afeição assim, não quero saber de mais nada. Não cultiva o espinheiro do ciúme, ou fica com ciúme porque a outra companheira fez um trabalho melhor que o seu, né? Com esse ciúme, com uma inveja daquela outra. Não cava o abismo da discórdia, é a famosa fofoca, né? Fica fofocando, fica com leve trás de coisas que muitas vezes não são verdadeiras, foram mal entendidas. Não dá pasto à vaidade, porque eu sou linda, maravilhosa, né? Ou fica querendo se mostrar, principalmente quando está entre pessoas mais carentes. Não se julga superior. Eu sou superior porque eu fiz a universidade tal, porque eu sei mais isso, mais aquilo. Não se julga superior. Isso não quer dizer nada. Não se adorna com as inutilidades do orgulho. Ou seja, faz com que aquele seu orgulho, a sua vaidade, levanta aquele nariz assim e fica com aquela polpa, né? Querendo, então, se achar melhor que os outros. Não se avilta com a maledicência, com a maldade, maledicência, palavras de má. Não se ensoberbece. Então, eu sou soberba, aquela pessoa soberba que olha os outros por cima.
e não foge a paciência e a esperança para confiar-se às trevas da indisciplina e da perturbação, porque o companheiro de fraternidade em si mesmo é o perdão vivo e constante. Então, não foge a paciência, então ele sempre tem a paciência, a esperança de dias melhores, para confiar-se às trevas, ou seja, se ele tem impaciência e não tem fé, não acredita no que está fazendo, ele está se entregando às trevas, né? Da indisciplina e da perturbação. Além dele estar nas trevas, ele está levando o grupo a essa impaciência, a essa perturbação. Porque o companheiro da fraternidade em si mesmo é o perdão vivo e constante. Sempre perdoa constantemente. É o trabalho infatigável, cansaço, aquele trabalho que cansa o corpo físico, mas que traz um alívio para a alma, deixa a tua alma leve. A confiança que nunca se abate, tem aquela confiança, aquela fé que aquilo vai acontecer, né? A luz que jamais se apaga, a fonte do entendimento que não seca nunca, a bondade que nunca descrê a providência divina, a bondade que nunca descrê a providência divina. Então é aquela coisa, né? Você faz o bem, sempre o bem gera mais bem, o amor gera mais amor, a gentileza gera mais gentileza, né? E é, sobretudo, o amor incessante, o amor incessante, fazendo a vida fluir e frutificar. Em toda parte, em pensamentos, palavras, atitudes e atos de renovação com o Senhor da vida, que, aceitando a manjedoura, nos ensinou a simplicidade na grandeza e, imolando-se na cruz, exemplificou o sacrifício supremo pela felicidade de todos, até o fim da permanência entre os homens. Então, numa época, né, em que Jesus veio, que eles estavam esperando, né, todos os povos, um rei que ia dominar tudo. Então eles procuravam esse rei nos castelos, junto com o rei, com príncipes da terra, né, e não encontravam. Tanto é que o rei da paz, o rei de amor, nasceu aonde? Numa manjedoura, junto com os animais, mostrando o seu desapego das coisas, a sua simplicidade e a sua grandeza, né? Imolando-se na cruz, exemplificou o sacrifício supremo pela felicidade de todos. Então, quer dizer, Jesus doou-se por amor a Deus, para que Deus nos deixasse aquela grande mensagem, né? A mensagem de perdão, de que a vida continua, porque Ele ressuscitou, apareceu várias vezes, né? Toda a moral que Ele ensinou ficou gravada em todos nós, né? E a grande solidão por Ele ter partido deste corpo físico da matéria, né? Até o fim da permanência entre os homens. Então, é a felicidade para todos nós que Ele veio nos ensinar a vibrar no bem, a pensar no bem, a ser amável. Tudo isso que a gente falou aqui hoje nessa live desta noite, né? Tudo Ele falou, né? Fazer o bem não é só atos de bem, é pensar no bem, é sentir o bem, é ser simples, humilde de coração, né? Saiba viver com todos, para que o orgulho não lhe salope o equilíbrio. Então, quer dizer, se nós estamos com muito orgulho, né? Nós somos pessoas o quê? Desequilibradas. Então, precisamos trabalhar a humildade, a caridade, a vivência no amor, na fraternidade, para que tenhamos
dias felizes, tenhamos grupos felizes, tenhamos cada vez mais a paz, o amor e a fraternidade. Então, muito obrigada pela presença de todos na live de hoje. E gostaria de comentar que nós temos o caderno de receitas da mamãe Elza. São 434 receitas feitas e aprovadas pela família. A venda desta obra é para ajudar na construção da Sociedade Cristã Maria Madalena Apóstola dos Apóstolos. Nessa sociedade que nós estamos em fase inicial da construção, nós já temos 76 pessoas cadastradas que moram ali próximo e dependem, né, da nossa ajuda, do nosso trabalho, seja ele na evangelização de adultos, crianças, a assistência social e cursos, né, profissionalizantes. Então nós temos urgência, né, de erguer estas paredes e para termos já o mais breve possível um local para melhor atendê-las, que por enquanto nós estamos atendendo no terreno aberto, né? Então, que todos possam colaborar comprando um livro, vai nos ajudar muito a dar um start nesta construção. Vocês podem me procurar no meu contato 42999738896 para adquirir o livro, né? Então vamos fazer a prece final, agradecendo ao Senhor da vida, ao querido Mestre Jesus pelo seu amparo e proteção, por habitar em nossos corações e nossas vidas, e que possamos, Senhor Jesus, cada vez mais seguir e viver os teus ensinamentos. Que assim seja. Boa noite a todos e uma boa semana.